Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Aula porque eu pretendo falar bastante, ensinar bastante sobre gerenciamento de risco. Então o tema é: um trader de sucesso é rigoroso com o gerenciamento de risco. Tem que ser. Eu sou a Pan Semezato, eu sou analista aqui da Clear, faço sala ao vivo todos os dias das 9 da manhã até 1 hora da tarde. E depois de mim vem a Liaquim Pereira de Sá, que também é analista aqui da Clear, e fica até umas 2, 3 horas com vocês. Todo dia com muito conteúdo, recomendações e principalmente acompanhando o mercado ao vivo. Bom, vamos para o que importa? Bora para esse tema que eu gosto muito. Falando aqui de gerenciamento de risco, né? Eu gosto muito desse tema porque para mim foi um tema principal, vamos dizer assim, para que eu conseguisse entender meu operacional, conseguisse entender o que eu deveria fazer, o que eu esperava do mercado. Tá? E por que eu falo isso? Porque quando eu comecei lá em 2010 com análise técnica, mas para swing trade. E aí eu comecei em 2017 com day trade nos mini contratos e pensei, pô, vai ser de boa, né? Já tenho experiência ali com análise técnica, vou tirar de letra. E não foi bem assim. Por quê? Operacional é o mesmo, leitura é a mesma, análise técnica é a mesma. Porém, a tomada de decisão tem que ser muito mais rápida no day trade e muitas vezes o cálculo do risco, como gerenciar o risco, acabava me pegando psicologicamente. Uma vez que eu alinhei isso, consegui entender qual era o meu perfil operacional e o que eu esperava dos meus resultados, isso mudou. Mudou na tranquilidade de fazer as operações, na tranquilidade de assumir o risco e de carregar as operações quando fosse possível. E aí, obviamente, mudou todo o meu resultado também no longo prazo. Bom, vou começar do começo aqui, galera. O que é risco? Pelo dicionário fala: probabilidade de insucesso de determinado empreendimento em função de acontecimento eventual incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. Acho que eu não preciso falar mais nada aqui do que é risco, né? Literalmente é o que a gente faz no day trade, a gente assume um risco. E por mais que tudo esteja alinhado, todo o setup, a tendência, a entrada, o stop esteja tudo correto, não depende só da gente. A gente pode torcer, a gente pode rezar, a gente pode fazer o que quiser. A gente não consegue controlar o preço. A gente não consegue saber se o preço vai subir, vai cair, se vai ficar de lado. É a única coisa que a gente não consegue controlar. A gente consegue controlar o quê? Nosso financeiro, nosso capital. E é aí que o gerenciamento de risco é tão importante. Quando a gente começa no day trade, a gente resume um pouco, né? O gerenciamento de risco a risco-retorno. Então, o que é um risco-retorno? Cara, eu vou entrar numa operação que é para assumir um stop de R$100, por exemplo. Eu quero ganhar pelo menos R$100, ou seja, 1 para 1 do meu risco. Ou eu quero ganhar R$200, 2 para 1 da operação. E não é só isso, dá para a gente ir além no gerenciamento de risco, a fim de que a gente literalmente tenha lucro no final, né? É esse nosso objetivo. E o day trade, por ser alavancado, por ter uma margem bem baixa, a gente acaba esquecendo do quão importante é esse gerenciamento de risco. Bom, eu faço tudo no Excel, então eu vou compartilhar com vocês aqui para ver se a gente consegue acompanhar um raciocínio e eu consigo mostrar para vocês tudo que eu quero mostrar. Uma das coisas que acontece muito na sala ao vivo é a galera chegar na sala e falar assim, ó, qual que é a sua taxa de acerto? E entender que a taxa de acerto está diretamente ligada com lucro ou prejuízo. E não é muita verdade, é sobre isso que eu quero começar falando esse vídeo. Então, eu coloquei aqui uma numeração de 1 a 10. Então, imagina que isso aqui corresponde a 10 operações. Concorda comigo que se você aceitar 100 de risco para ganhar 100, se você tem uma taxa de acerto de 50%, é meio óbvio que vai sair no 0 a 0. Não acredita? Vamos digitar aqui. Então, 5 operações a gente ganha, 5 operações a gente perde. Se a gente faz a soma disso aqui, a gente consegue ver que 0, óbvio, né? Acertei metade. Agora, se eu aceito ganhar um pouquinho mais, que seja 1,5, o negócio já começa a ficar melhor. Então, se minha taxa de acerto é 50% ou abaixo, é importante que eu tenha um risco-retorno maior que 1 para 1.
Se minha taxa de acerto é 50% ou mais, tudo bem aceitar 1 para 1 de risco em uma operação. Pã, mas eu não sei isso. Então, vamos começar do começo? A gente pode começar, por exemplo, utilizando um trading plan, vamos chamar assim, um plano de trading. Então, o que você precisa definir? O ativo que você opera, qual é o capital que você vai separar para fazer as suas operações? E isso não é o capital que você tem na corretora, e sim o capital separado para o day trade. Eu aconselho para mini índice de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mini contrato e para mini dólar de R$ 2.500 a R$ 3.000 por mini contrato também. Um percentual de loss por operação. Por que isso é importante? De novo, para te dar tranquilidade, né? Então, imagina que você tem lá R$ 2.000. Você entra numa operação sem calcular quantos por cento do seu capital está dando de risco naquela operação, você perde 1.000. Pô, você perdeu 50% do seu capital, né? Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Então, é importante que a gente defina, qual que é o seu apetite a risco? Eu conheço pessoas que aceitam 1% por operação, conheço pessoas que aceitam 3%. Pela literatura, de 1 a 3 seria um bom percentual. E conheço pessoas que aceitam 20%. Simplesmente define, cara, R$ 2.000 é o meu capital e eu vou aceitar 20% por operação. Tá tudo bem, desde que você consiga dormir tranquilo se tomar um loss, ou melhor, que você consiga fazer a próxima operação sem que o seu psicológico seja afetado. Então, eu não tenho aqui uma resposta de qual é o percentual correto por operação para você aceitar de risco, mas não se engane e defina o seu. O que eu aconselharia? Vamos dizer 3% do seu capital, tá? Vamos supor, então, que você começou com R$ 2.000 de capital. Quantidade de losses por dia. Por que isso é importante? Porque, cara, você erra 1, você erra 2, você erra 3, você erra 4. Como que você sabe que você não tá bem? Que não é dia de operar hoje. Coloca um limite. Eu utilizo 3 operações por dia. Se eu erro 3 consecutivas no mesmo ativo, quer dizer que eu não tô legal. Não tô lendo o mercado bem, não tô bem naquele dia. Enfim, meu limite, então, são 3 operações por dia. Se a gente já for começar a pensar no financeiro, né? Eu tenho 3% por operação, R$60. Se eu errar, se eu pegar um dia muito ruim e errar as 3, daria aí um financeiro de R$180 no dia. É considerável, né? A gente está falando de quase 10% aqui do nosso capital. Então, é um pouco alto, se for ver. Mas a ideia é que a gente não estope o dia. Se acontecer, que seja o mínimo possível. Aí sim a gente entra na relação de risco-retorno. É muito difícil quando a gente está começando saber como começar com tudo isso, né? A gente não tem nem base para tudo isso. E aí o meu conselho para vocês é: planilhe. Pega uma planilhinha básica mesmo, coloca lá todas as suas operações. Você vai conseguir analisar friamente, logicamente, os seus resultados e conseguir tomar a decisão de qual é a melhor maneira de você realizar as próximas operações. Bom, como eu faço? Eu uso 1 para 1 para realização parcial e tento alongar o alvo final o máximo que eu posso. Então, muitas vezes a gente acaba saindo com 5 para 1, 10 para 1. Foi a melhor maneira que eu encontrei para ter um resultado em pontos ou em financeiro bom e ficar tranquilo que eu já fiz a minha parcial e já protegi a operação, já não perco mais naquela operação. Então, é de você. Tem gente que odeia parcial, porque realmente ela diminui um pouco o payoff, mas ela te dá uma tranquilidade para você se manter na operação e conseguir alongar os trades. E aqui, obviamente, que a gente tem que definir também qual é o seu tamanho de mão. Meu conselho, principalmente para quem está começando, primeiro mês, galera, é conta demo. Tem que ter agilidade na plataforma, tem que saber colocar ordem, tem que saber. Acontece de colocar a ordem errada. Você quer comprar, você vende, você quer zerar, você aumenta a posição. E tudo isso a conta demo vai te dar. A conta demo não está aqui para você aprender a operar na conta real. A conta demo existe para que você ganhe agilidade na plataforma, saiba o que fazer nessas eventuais situações e principalmente para você testar aquilo que você está aprendendo. Não acredite em ninguém, teste para depois começar. Beleza? Pronto, passei desse primeiro mês, coloca um tempo que seja
coerente com a sua realidade para ficar na conta demo. Passou dessa fase? É um mini contrato, independente do quanto de capital você tem. Um mini contrato. E quando que eu vou ganhar dinheiro? Começo é difícil mesmo. Mas aí a gente pode entrar nessa parte aqui, ó, que eu pulei, a meta. Meta é um negócio muito difícil de decidir, galera. Vou ser bem sincera com vocês. Sabe o que aconteceu comigo quando eu operava? Eu precisei de um trabalhão do meu mentor. Porque eu queria trabalhar com meta. Então, eu tinha já o meu percentual de risco por operação, o meu lote diário, já estava tudo definido. Mas a meta, cara, eu não conseguia chegar no valor. Porque eu tenho que ganhar mais do que eu perco. É o lógico. Aí eu pensava, bom, beleza, se eu aceito 180 de loss no dia, eu tenho que ganhar pelo menos 360, 400 reais. Vamos arredondar para 400 reais, vai? 400 reais para ficar legal, né? Isso por dia. Só que tinha dia que não ia, cara. Ganhava 100, continuava operando, perdia tudo, saía no zero, saía no negativo. E aí que veio um conselho muito bom desse meu mentor. Ele me deu um chacoalhão, ele falou, ô, Pã, você é seguidora de tendência. Para quem é novo, o que é ser seguidor de tendência? Cara, a gente apanha muito. Porque o mercado fica pouco tempo em tendência, poucos dias em tendência. Ah, Pã, mas aí é óbvio, é só você mudar seu operacional para operar lateralização. Não é tão simples assim. Se fosse, óbvio que eu faria. Mas ele me deu um chacoalhão do tipo, sendo seguidora de tendência, a sua taxa de acerto vai ser baixa. E você vai ganhar mais do que você perde quando o dia for bom. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer que eu vou apanhar segunda, vou apanhar terça, vou apanhar quarta. Na quinta, eu vou zerar. Na sexta, eu vou fazer meu lucro. E o que acontece na grande maioria dos casos, galera? Apanhou na segunda, apanhou na terça, apanhou na quarta. Na quinta, você vai para a conta demo de novo, porque você não quer mais perder. Ou você não opera. E aí, na demo, você é rico. Na conta real, você ficou no negativo. Esse chacoalhão foi muito importante, porque me ensinou a analisar meus resultados, a apanhar e continuar fazendo certo. Por quê? Porque eu não preciso de meta diária. A minha meta diária, na verdade, era dar murro em ponta de faca no dia que não estava bom. A gente tem pelo menos um dia muito bom de tendência no mercado. Um dia de tendência mais ou menos. Um dia de, vamos dizer assim, uma lateralização maior zona, que ainda dá para a gente pegar boas pernas. Um dia travadão. Um dia extremamente lateral. Ou seja, eu tenho que ter em mente que uma meta diária para o meu operacional, que é seguidor de tendência, não funciona tão bem, né? Porque se eu vou seguir tendência, eu sei que a maioria dos dias, a minoria dos dias é quando eu vou ganhar, eu não preciso de meta diária. Então, o que eu fiz? Eu defini uma meta semanal. E aí sim começou a ficar melhor. Respeitava meu limite de loss por dia, mas focava no dinheiro da semana, focava no dinheiro do mês. E tudo isso começou a fazer um pouco mais de sentido para o meu operacional. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui. A meta é muito difícil definir, justamente por isso, porque você tem que conhecer seu perfil operacional. Se você ainda não conhece seu perfil operacional, fica difícil de você definir qual vai ser o seu objetivo, como que você tem que olhar. E eu espero que esse vídeo aqui tenha clareado um pouquinho aí de como começar. Bom, defini então que eu não vou trabalhar com meta diária e sim com meta semanal. Como que eu defino essa meta semanal? Bom, considerando que nós temos 5 dias na semana, se 2 dias eu conseguir lavar a égua, vamos dizer, né, que já que eu aceito 180, que eu ganhe 400, 500 reais por dia nesses 2 dias bons, eu quero que minha meta seja pelo menos esses 500, certo? Um dia para equalizar, um dia para lavar a égua e ganhar muito mais. Então, eu acho que é bem pertinente uma meta de 500 por semana. Faz sentido para o meu operacional, faz sentido em relação ao meu loss. Então, eu já começo a ficar um pouco mais tranquila quando eu começar a semana bem ou quando eu começar a semana ruim. Eu já sei a hora de continuar e a hora de parar. Bom, definimos então a nossa meta semanal, a gente definiu o nosso percentual de loss por operação. Agora vem a parte mais simples.
e mais complicada, que é colocar tudo isso em prática. Por que é a parte mais simples e a parte mais complicada? Porque vai exigir disciplina, vai exigir sair da zona de conforto, vai exigir ser resiliente. Entenda que resiliência é diferente de você insistir no erro, tá? Se você ainda não tem um operacional testado, não tem gerenciamento de risco que te salve. Se bem que, se a gente jogar a moedinha para cima, né? 50% de chance ali de você compra ou você venda, você ainda pode sair no positivo. Mas é mais seguro psicologicamente e para o seu capital se a gente tiver tudo isso muito bem desenhado, partindo do princípio de ter um plano de trade e seguir esse plano de trade. Toda vez que você tiver num dia muito bom, lembra que você perdeu tempo fazendo isso. E se você perdeu tempo fazendo isso, é porque é importante. Outro ponto que não foi o meu caso, não foi uma dificuldade minha quando eu operava, mas que eu vejo acontecer demais. Taxa de acerto alta. Então, tem lá uma pessoa que ganha 70%, 80% das vezes. Então, ela vai ganhando de pouquinho, 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 pouquinho. O dia que essa pessoa não ganha, a pessoa não sabe parar. Porque não é possível. Eu tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando. Hoje eu não... Como que eu não tô ganhando? Eu tenho que correr atrás. E aí, o que era para ser uma semana boa, vira uma semana ruim, porque não soube parar. Então, é assim, ó, tem os dois lados da moeda, né? Quem tem taxa de acerto baixa, apanha, mas tem que estar pronto para fazer o certo quando for aquele dia direcional bonitão. Quem tem taxa de acerto alta, ganha, mas não pode entregar tudo e devolver tudo em um único dia. Tá vendo como é importante a disciplina? Tá vendo como é importante a resiliência de você saber o momento de você parar e o momento de você começar? Então, a pergunta que eu acho que fica na nossa cabeça, né? O que é mais importante? Pô, técnica, gerenciamento de risco, emocional. Para mim, tá tudo interligado. Sem técnica, você não consegue nem dar o primeiro passo. Então, você tem que saber a técnica. Sem gerenciamento de risco, psicológico pega. Então, tenha clareza do seu método operacional, ou seja, da sua técnica. Tenha clareza de qual é o seu gerenciamento de risco. Durma tranquilo com o risco que você está aceitando, que vai equalizar, pelo menos equilibrar o seu psicológico para que você consiga tomar decisões racionais e não emocionais. E não entregar tudo em um único dia, ou então não fazer o certo quando deveria fazer, que é aquele dia de lavar a égua. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, foi um pouquinho aí de gerenciamento de risco. A gente consegue aprofundar muito mais, mas isso fica para os próximos vídeos. Espero que tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.